Rapaz, eu caso ou não caso? Faço vestibular ou não faço? Rapaz, não sei, quem sabe é você, não sou eu. A vida é sua, né? A gente tende a projetar. Na casa evangélica também, na igreja católica também, passa para o pastor. A gente não assume a responsabilidade, porque não fomos treinados para isso. Na infância são os pais, na adolescência é um amigo, aí você se torna um adulto e sabe escolher. Então ali se pergunta, para onde eu vou? Aí o gato do livro parece que estudou pedagogia. E o professor sabe que quando o aluno faz uma pergunta, dizem os pedagogos, os mestres, que a melhor resposta é devolver a pergunta para o aluno para que ele possa refletir e elaborar uma resposta, né? O processo educativo é por aí. Aí o gato fala assim, para onde você quer ir, Alice? Ela toma um susto, porque ela queria a resposta pronta. Aí ela fala assim, eu não sei. Não sei. Aí o gato, no livro, dá uma resposta que eu discordo do autor. E vou dizer por quê. O gato diz assim, Alice, para quem não sabe para onde ir, e a Alice não sabia, qualquer caminho serve. Eu discordo. Conhecendo a doutrina espírita há alguns anos, trabalhando esse movimento, estudando, eu tenho certeza que não é qualquer caminho que serve. Por exemplo, eu estou com uma dificuldade aqui hoje. Aí eu falo assim, rapaz, no final do dia, eu vou pegar uma arma e dar um tiro na minha cabeça. Eu vou resolver o meu problema. Serve? Não serve. Vai lá ler Memórias de um Suicida, o livro da nossa querida Ivone do Amaral Pereira, que conta a história daquele escritor português, Camilo Castelo Branco, né, que apresenta como um pseudônimo de Camilo Cândido Botelho. Vai lá estudar para ver se dá certo ou não. Ele diz que você se matar é como você sair de uma frigideira que está fervendo. Rapaz, está aqui na frigideira, está fazendo ovo, né? Está quente a frigideira, né? Está quente, aí você pula no fogo. Vou pular no fogo, vai melhorar. Quer dizer, é pior ainda, né? Então, seu gato, não é qualquer caminho que serve. Então, qual é o caminho que serve? Aí eu convido vocês a outra reflexão. Para cada caminho, tem uma questão de ética. Ética? Ética, Benilton. Por exemplo, se você, Benilton, trouxer aqui agora um soldado norte-americano e perguntar para ele, meu amigo, matar para você é um valor? Ele vai olhar para mim, seu Benilton, matar para mim é um valor. Eu estou preparado para a guerra. Eu vou para a guerra lá do Afeganistão, eu vou para o Iraque, eu vou matar. Então, para esse soldado, matar é a ética de vida dele na profissão que ele escolheu. É uma coisa séria. Mas se eu pegar um padre e falar assim, meu irmão, matar para o senhor, o nosso padre aqui, irmão, matar para o senhor é um valor? Ele desmaia. Ele diz, não, meu filho, é a vida. Eu defendo a vida. Então, na ética do padre, matar não é um valor. Então a questão não é a ética. Ou melhor, a questão não é o valor. É qual é a sua ética de vida. E o que você quer na vida? O que nós queremos na vida? O que você quer na sua vida? Não precisa dizer que eu já sei. Já me conheço há bastante tempo. Olha o trabalho que ele faz aqui com o Evangelho. Ele sabe o que ele quer. Ele não está em dúvida no que ele quer na existência dele. A pergunta é, o que você quer na sua vida? Aí eu quero passar no vestibular para medicina. Eu falei, está fazendo o quê? Prece todo dia. Eu falei, está estudando? Não, não passa. Não passa. Não passa. Pode procurar um médico, mas pode incorporar. Não passa. Se falar que passa, está obsediado o médico. É claro, porque não é pelo fato de ser médium que é tudo verdade. E se o médico falar que a saída para você é só fazer prece que vai passar, o médico tem que tomar passe. Né? Porque ele está delirando. Isso para a gente não ser muito cego, entendeu? É sempre um pé na frente e um pé atrás, né? A nossa fé, meus amigos, é uma fé raciocinada. Presta atenção. Não é fé cega. Não é porque recebeu a mensagem do Espírito que vai cegamente cumprir. O que ele disse? Basta ler o livro dos médiuns. O livro dos médiuns explica isso. Você tem que analisar primeiro o caráter moral do médium, o teor da mensagem. Por último, quem assina. Por último, quem assina. Ah, não, a mensagem aqui de Francisco de Assis, está dizendo o quê? Foi matar amanhã. Vai para ver quem é Assis Francisco de Assis, se não é o espírito zombeteiro? Então tem que tomar muito cuidado. Então, qual é a nossa escolha de vida? Eu vou trazer uma proposta para vocês hoje. Uma proposta de uma pessoa que dizia que é o caminho, a verdade e a vida.
Então, que tal olharmos nesta tarde para esse caminho desse rapaz? E rapaz é esse, né? Esse rapaz devia ter 1,75 m, era alto, 70 quilos, talvez não podia comer 3 em 3 horas, né? Barriga de cereal não tinha naquela época. Ele tinha o cabelo comprido até a altura dos ombros. Alguém vai dizer, eu já sei, um hippie, na década de 60. Olha ele aqui, né? Olha aqui me olhando aqui, ó. Ele falou, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Está aí, ele. Em 2016 estamos falando dele. Ele tinha o cabelo até a altura dos ombros, partido ao meio. Se fôssemos julgar, diríamos, é um hippie, né? Imagina, a gente fala Jesus, mas imagina se Jesus chega aqui hoje, se não existir Jesus, um caba de sal percada, de cabelão, aí chega aqui todo assim, tomar cuidado aí, tu quer o que aqui? Hoje é Jesus, mas na época, será que foi fácil? A pele dele era queimada pelo sol, não tinha protetor solar, creme para passar creme naturante, não. Ele tinha os engomas da face saliente, né? Porque não comia sempre. Dizem que ele tinha os olhos à semelhança da sua mãe, Maria de Nazaré, os olhos da tonalidade no azul, numa manhã de céu primaveril. Em síntese, era um homem muito bonito. Mas este homem bonito, chamado Jesus, modelo e guia da humanidade, segundo a questão 625 do Livro dos Espíritos, ele não é lembrado por todos nós por ser bonito. Até porque nós começamos a nossa fala dizendo que o corpo ele vai modificando. Chegando a um momento dos 90 anos, alguém já comprou maracujá na feira? Já? É bonito quando compra, né? Supermercado chique faz até melhor. Joga uma luz em cima. De vez em quando observa, tem um funcionário com um borrifador, aí faz assim, cria aquelas gotas d'água, com luz, você olha o maracujá, meu amigo. Você compra. Aí você chega aqui, em Natal não, você pode deixar até na sexta fora da geladeira, tem que botar na geladeira. Daqui uma semana dá uma olhadinha nele. Está todo chupado, né? Sem água. Já começou a chupar aqui. Daqui a pouco, aqueles que conseguiram chegar lá, vai ter a testa pautada, né? A síndrome do boi zebu, do gato Nelore, né? Uma papadinha. Mas é o corpo. Mas Jesus é lembrado, não é pelo corpo. Ele encontrou muitas pessoas na sua caminhada, muitas pessoas. E muitas pessoas que realmente encontraram esse Jesus, esse caminho, fizeram essa escolha, nunca mais foram as mesmas pessoas. Esse Jesus que disse que, certa feita, ele estava com os apóstolos, antes de subir para ser preso, né? Aí os apóstolos perguntam para ele assim, Jesus, mestre, vai embora e vai nos deixar órfãos. Aí Jesus olha para ele e diz assim, realmente, a minha hora está chegando, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu rogarei a meu Pai, Deus com D maiúsculo, e Ele irá mandar para vocês o Consolador prometido. Mas, gente, se a situação está difícil, alguém me diz que vai me dar consolo, é coisa boa, né? Porque assim, eu vou lhe mandar o martelo prometido, o vingador prometido. Muda totalmente a acepção da frase. Mas Jesus disse, o Pai vai mandar o Consolador. O Consolador, ele dá um suspiro a mais para a gente. Ele dá esperança para todos nós. E Jesus continua a frase. E esse Consolador irá dizer tudo o que eu disse. E vai repetir a história de novo, né? Por quê? Porque ele sabia que a nossa memória é fraca e a gente esquece. Então ele vai dizer tudo o que falou, vai repetir. E algo mais. Algo mais? Que algo mais é esse? Naquela época, 2000 anos, nós não tínhamos ainda a maturidade espiritual de entender essas revelações. Mas ele havia dito, conhecereis a verdade, conhecereis, né? Lá para frente, a verdade. E a verdade vos libertará de dogmas, preconceitos
E aí, 18 de abril de 1857, em Paris, com a publicação do Livro dos Espíritos, começa a materialização da vida desse Consolador prometido, mostrando para nós um caminho de uma fé raciocinada, um caminho que dá ânimo de viver, um caminho de lógica, do tipo, quando eu era católico, garoto, minha mãe falava assim, ainda fala, minha mãe ainda é católica, mas eu discordo dela, né? Mas eu escuto com todo respeito aos 85 anos dela. Quer dizer, meu filho, quando a gente morrer, está tudo acabado. É céu, inferno, purgatório. Você é católico, apostólico, romano, eu repetia. Estava no colégio do censo, a professora, você é o que, César? Eu falei, tia, eu sou católico, apostólico, romano. Ainda vou parar por aí, porque se ela perguntasse o que é, eu falei, não sei. Minha mãe mandou dizer. Aí quando eu fui estudar, eu fui ver que eu sou católico, apostólico, romano, porque tem um ortodoxo. Tem a igreja tal, né? A história foi me mostrar, depois fui estudar Reforma, Lutero, isso aqui, né? Porque garoto. Outra coisa que ela me dizia, filho, quando você morrer, você vai para o céu. Eu falei, mamãe, céu é aonde? Ali nas nuvens, filho. Naquela época, passar de avião era muito caro. Não é como hoje que está mais acessível, está todo mundo viajando. Quando eu já era adolescente, quando eu viajei de avião, eu falei, hoje que eu vou conhecer o céu, né? O avião decolou só de olho nas nuvens, né? O avião passou na nuvem, cadê? Não vi nenhum anjinho. Eu passei das nuvens, fiquei olhando lá para baixo. O piloto falou, estamos aqui a tantos mil pés de altitude. Eu fui olhar assim, cadê os anjos? Cadê Deus? Eu falei, essa história está errada. Aí uma vez, eu era adolescente, um tio meu faleceu. Aí eu fui pro velório dele. E eu era muito amigo desse tio. Aí eu olhava pro velório lá, o tio lá deitado, com aquela mãozinha assim, o nariz aqui, cheio de algodão. E eu olhava e falei, rapaz, cadê ele? Aí vinha aquela vozinha, tá no céu, no inferno, no purgatório. Eu falei, não pode. Não pode. Esse tio é tão tranquilo, isso aí não está certo. Aí uma época, alguém chegou para mim e falou assim, faz de conta que é o Livro dos Espíritos, sabe? Chegou, me entregou, um amigo meu. Ei, toma esse livro. E era com Kardec na capa. Convenhamos, Kardec não é nem um Jesus, né? Kardec tem aquela, meio estranho, né? Não é nem um modelo de beleza, né? Quando olhou assim, Livro dos Espíritos, eu achava que os Espíritos iam sair do livro. Juro para vocês, eu achava. Né? Eu peguei o livro, agradeci por educação que meus pais me deram, mas guardei o livro. Guardei na hora. Botei numa gaveta, ó, ficou anos. Aí um dia, quando passei essa experiência do meu tio, eu falei, rapaz, será que tem uma coisa sobre morte aqui? Deixa eu olhar. Quarta parte do Livro dos Espíritos, são 4 partes, né? A quarta parte das esperanças e consolações. Morte, eu falei, é aqui. Eu falei, é isso aqui. É isso aqui. Ninguém morre. Aí tinha uma pergunta que dizia assim, no dia de finados, os mortos vão aos cemitérios? Vão? Não sei, deixa eu olhar. Resposta, não pela multidão dos indiferentes, mas por aqueles que estão conectados na energia da oração. Porque às vezes você, garoto, menino, vai para o cemitério visitar seu avô. Quer não? Vai. Aí vai, ajoelha. Aí ele ajoelha e está com ajoelhado, mãozinha aqui, mas pensando, o jogo do Flamengo começou, terminou, quanto é que está ali com o radinho aí? Quer dizer, está de corpo presente, mas totalmente desconectado. E tem aquele garoto que fica em casa, não vou ficar aqui em prece e oração. Está conectado. Então, na realidade, não é a presença física, é essa energia que emana de você. Que nós somos energia, né? A física quântica está mostrando isso. Matéria é apenas ilusão. Nós somos energia. Então, se você está ligado, não precisa estar com a mãozinha junta, não precisa falar bem baixo. Não tem a gente que fala assim, meu irmão, e depois manda matar meia dúzia, né? Que é maledicente. E tem gente que é bruto, que é grosso, mas tem um coração enorme. Quer dizer, então, não é a parte externa, é a parte interna. Porque a parte externa, aí Kardec, não é nenhum modelo de beleza. Então, meus amigos, o caminho de Jesus, que caminho é esse? É um caminho que mostra Deus amor, que mostra Jesus, não é aquele que salvou, né? O sangue de Jesus te salvou. Imaginou? O sangue de Jesus te salvou. Eu falei, rapaz, bota meu nome aí, Jesus. É bom demais, não é para farra. O sangue dele me salvou. Então assim,
Você pode estar no último momento da sua vida, você pede perdão, você vai para o céu. Eu falei, bota meu nome nessa religião aí? Pode botar. No último, eu acho, perdão, foi para o céu. Mas não é assim. Eles falam que cada um vai ter que responder pelas suas atitudes. Por isso que é importante nós sabermos qual o caminho a seguir. O importante não é ser espírita, não é vestir a camisa espírita, não é isso não. Allan Kardec, na obra A Gênese, ele diz, perguntaram para ele, Kardec, pergunta para os espíritos aí, se a doutrina espírita será a religião do futuro. Se no futuro só vai ter religião espírita. Resposta dos espíritos, não. A doutrina espírita não será a religião do futuro. Mas os conceitos exarados pelos espíritos estarão inseridos em diversas filosofias e religiões, como Deus amor, Jesus no espírito de luz. Se você imaginar os outros mundos habitados, né, na pluralidade dos mundos habitados, em cada planeta vai ter um Jesus, um Espírito, um Cristo, né? Dizem que quando foram escolher Jesus para ser o governador espiritual do nosso planeta, se reuniram no Sol em torno de 100 Cristos. O que são os Cristos? Se pegar a questão número 100 do Livro dos Espíritos, Kardec vai dizer que os espíritos se dividem em 3 ordens e 10 categorias. Então tem espírito mais evoluído, 10. Menos evoluído, 1. Quando você atinge o ápice, 10, você se torna um espírito puro. Já não precisa mais reencarnar em corpo material. E aí, parou? Não parou. Aí você entra em outra evolução. E o máximo dessa evolução torna você um Cristo. Então, quando foram criar a Terra, lá no sistema, lá no Sol, se reuniram 100 Cristos. E foi designado este rapaz aqui para cuidar deste planeta. Então tem gente que fala assim, não, quando eu desencarnar eu vou encontrar Jesus. Eu falei, rapaz, está se achando, né? Vai encontrar Jesus. Olha, comece a rezar para encontrar seu anjo de guarda. É verdade. Agora eu pergunto, quem é que garante aqui que amanhã vai acordar encarnado nesse planeta? Quem tem certeza absoluta? Levanta o braço. Ninguém. E como é que você vai saber? A senhora tem, é? Olha só, muito bem. Não é seu nome? Deixa eu anotar aqui, viu? Passar lá, correr para eles, viu? Como é que a senhora sabe se quando acordar amanhã, se está aqui ou se já foi? Ah, então anota aí, eu vou dizer. Quando a senhora amanhã acordar, a senhora vai para o espelho. Refletiu, está aqui ainda. Agora, se a senhora olhar para o espelho e não vê nada, chama seu anjo guardião para ver se ele vem. Ele não está ocupado. Mas vamos supor que não tem espelho, né? Todo mundo aqui já foi criança, já foi para a festa de aniversário, né? Parabéns para você, né? Então bate palma. Na hora que você for bater palma, se a mão voltar, está aqui. Se a mão passar uma pela outra, já foi, já. Eu digo que já era, já foi, né? Como o Paulo diz, vamos prestar conta da nossa administração, né? O tempo acabou, na ampulheta do tempo a areia desceu toda. Aí eu pergunto, está longe ou está perto para vocês? Meu amigo de camisa verde, como é seu nome? Álvaro, a sua ida está longe ou está perto? Sabe não? Você fica rindo de quê? É nervosismo ou riso, é? Mas se for amanhã, tudo bem? Tem muita coisa para fazer ainda? Existe um livro chamado Quem Não Leu, Leia. Ele é publicado, a tradução dele, pela editora Sextante. Sextante. O nome do livro, Lições sobre o Amar e Viver. Antônio, acho que 2004 tem essa dica, né? Eu adoro esse livro. Por que gosto do livro? Porque é uma história real, não é um livro religioso, é a história de um sociólogo. Esse sociólogo, pense no professor bacana. Vocês já tiveram um professor bacana? É esse. Aquele que é o professor homenageado, era o professor. O nome dele, Morris Schwartz. Ele se aposentou, ele é professor de sociologia de uma universidade norte-americana. Morris Schwartz. M-O-R-R-I-E-S-C-H-A-W, esqueci o resto. Morris Schwartz. Mas é só botar Lições sobre o Amar e Viver, no Google você vai ver a capa do livro. Esse senhor se aposenta aos 70 anos como professor de sociologia. Até aí tudo bem. Se aposentou e falou assim, agora eu vou dançar. Ele era o pé de valsa, dançava. Quando completou 78 anos, período,
uma dor na perna, sentiu dor na perna. Aí foi para o médico, doutor, dor na perna, fazer os exames aqui. Aí recebeu o laudo do exame, 3 letras, E-L-A. Ele falou, tá errado, porque eu sou ele, eu sou homem, tá ela aqui, né? Errado. Aí o doutor, não, tá certo. Mas não tá ela, é porque você está com esclerose lateral amiotrófica. Aí ele fez cara de paisagem, não entendia nada, mas doutor, é o que isso? Não, você deve vir a falecer em 6 meses, o seu corpo vai começar a ter várias paralisias e você vai morrer por asfixia. Tudo bem? Está rindo de novo. Ele sempre ri, não sei por quê. A gente ri de nervoso, né? Porque é o outro. E quando é a gente? Aí sabe o que esse rapaz fez? Ele escreveu esse livro, Lições sobre o Amar e o Viver. No livro, leio, são vários capítulos, ele como professor, ele fala várias ideias bacanas, da perspectiva de quem tem 6 meses de vida, que faz toda a diferença. Por exemplo, mulher que não fez o cabelo hoje, né, mulher? Que roupa é essa, mulher? Tu sabe quando eu vou morrer? Aí disse ela, tu tá com câncer, vai morrer no mês que vem. Já viu a roupa dela? Não. Tem outra coisa mais importante que ver a roupa dela. Você redefine valores de vida. Então no livro ele fala assim, abre aspas, aprender a viver, existência, caminhos, aprender a morrer, que era o diagnóstico dele, 6 meses. A gente só aprende a viver, aprender a viver, quando falta pouco tempo de vida na Terra. Aí ele faz uma crítica à sociedade norte-americana, não tem nada a ver com a gente. Ele diz que o povo lá, os gringos, porque se gasta muito tempo lá com fofoca, maledicência, querendo saber da vida do vizinho, e tem gente rindo aqui. Por quê? Ocorre isso aqui também? Ocorre? Ocorre? Pois é. Então a dor, muitas das vezes, faz com que a gente desperte. Um resfriado. Você, meu Deus do céu, meu nariz agoniza. Dói aqui, a febre lá no alto. Meu Deus do céu. Né? Aí fica bom. Existe uma pesquisadora já falecida, faleceu em 2004, eu acho. Doutora Elizabeth Kubler-Ross, uma psiquiatra. Ela diz que quando a pessoa recebe um diagnóstico desse do Dr. Morris Schwartz, eu me lembro, ela diz que a pessoa passa por 5 fases. A primeira fase, segundo ela diz, a pessoa nega. É a negação. Do tipo assim, não, é ela, eu sou ele, esse exame está errado. A pessoa nega o diagnóstico. Quando confirma, não, é esclerose lateral amiotrófica. Confirmou, aí você passa para a segunda fase. Segundo ela, é a raiva. Você fala, por que eu, seu Deus? Eu não gosto mais de você, então se você é aquele beato que vai para a guerra todo dia, eu sou ateu agora. Não acredito mais em nada. Raiva de Deus, porque escolheu você. Aí vai para a terceira fase, que é a mais hilária. Ela chama de pechincha ou regateio. É mais ou menos assim. Acaba nunca rezou e começa, Pai nosso que está no céu, me cura da esclerose, que eu te dou 2 bodes, 5 carneiros, e venho trabalhar no João Luiz Maia toda semana ajudar Denilton. Você começa a negociar com Deus. Você me cura que eu te dou 10 reais. Como se Deus, o dono do universo, estava preocupado com os seus 10 reais. E ela faz um comentário dizendo isso. Ela fala assim, normalmente a pessoa fica boa às vezes, e aí vem todo dia para trabalhar com o Benilton. Esquece? Não, vem todo dia, toma aqui 10 reais. Aí mês que vem uma vez por semana. Benilton, só tem 2, tá? Daqui a pouco some. Aí você está no shopping passeando, a pessoa vai. Aí quando esbarra de frente, rapaz, tudo bem aqui, ó. Agora estou trabalhando muito, não tenho mais tempo. Somos humanos. Essa é a terceira fase, né? Da pechincha ou regateio. Aí ela vai para a 4ª fase. A 4ª fase ela chama de depressão. Do tipo, eu estou com esclerose, não tem jeito, daqui a 6 meses eu vou embora, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Aí você começa a fazer um balanço da tua existência. Coisas que você acertou, coisas que você errou. E aí vai para a última fase, que é a fase da aceitação. Fecha a bagagem, bota o cadeado e diz, estou pronto para viajar. E embarca. Só que os outros caminhos da vida, a gente não sabe para onde vai.
No caminho da casa espírita, o caminho da doutrina espírita, o caminho que os espíritos nos mostram, eles nos mostram a esperança desse final. Eles nos mostram o porquê da nossa doença. E se você não for falecer por doença, vai ser por morte natural, vai ser por acidente, por alguma forma você vai. Mas uma coisa é importante, você só vai, com exceção do suicídio, direto ou indireto, no momento certo que você tiver que ir. Porque todos nós aqui temos um projeto reencarnatório. E durante esse projeto, quais são os seus valores? Aí a doutrina espírita tem um. Qual é? Fora da caridade, não há salvação. Não é fora da casa espírita, presta atenção. Não é fora da igreja, é fora da caridade. E o que é a caridade? Madre Teresa de Calcutá dizia: a caridade é o amor em ação. Porque não adianta você amar só na teoria. A gente reconhece o verdadeiro espírita, Benilton, em 3 fases. A primeira fase, ele vem para a casa espírita toda semana ver assistir palestra. Assiste palestra, toma passe, dá um sorriso e vai embora. Toma palestra, sorriso, é bom para o livro e vai embora. Primeira fase. A segunda fase, ele pergunta assim: tem estudo aqui na casa? Rapaz, tem estudo sistematizado da doutrina, tem estudo aprofundado? Tem sim. Aí ele vai estudar. Para quê? Para ter uma fé raciocinada. E não uma fé cega. O que é uma fé cega? Vou dar um exemplo. Quando eu era católico uma vez, faz tempo, eu fui com uma pessoa à missa, aí a pessoa fez o sinal da cruz, né? Eu já estava meio católico espírita, eu perguntei assim: tu fez o sinal da cruz para quê? Aí a pessoa: não, porque o padre mandou fazer, a gente fez. Mas é o que isso? Rapaz, sei não, o padre fez, estou fazendo. É a fé cega, né? Por exemplo, nessa última Semana Santa, meu filho do meio, tem 24 anos, falou assim: pai, meu filho do meio é católico, né? Vai para a igreja e tal. Assim: pai, na Semana Santa não pode comer carne, não? Eu falei: rapaz, se botar um churrasco, eu traço. E pai, é mesmo? Rapaz, eu sou espírita, a doutrina espírita não fala nada disso, não. Fala nada, pode comer. Carne precisa da carne, né? Eu posso até ser vegetariano, mas não tem ligação Semana Santa com carne. Mas, agora eu pergunto para você, filho, você segue a sua filosofia, por que não pode? Rapaz, sei não. Eu falei: a fé é cega. A fé raciocinada é você estudar o porquê. Deve ter suas razões até lógicas para eles, ok. Nós temos que respeitar a escolha do outro, né? É o princípio da tolerância, respeitar o outro sempre. Agora, você se permitir ser uma pessoa autêntica, saber o que você quer. Pois bem, será que nós somos autênticos? O que é ser uma pessoa autêntica? Aí eu vou trazer um filósofo. Adoro os filósofos. Esse se chama Heidegger, o bicho também é alemão. Rapaz, essa Alemanha só fez cara a cabeça. Tudo bem que o Hitler não era alemão, né? Ele era austríaco, ó. Mas os alemães fizeram grandes cabeças pensantes. Tem um pensador dele chamado Heidegger, é um filósofo. Ele fala algo que é muito interessante. Olha o que ele diz. Ele usa 2 conceitos. O conceito da inautenticidade e o conceito da autenticidade. O que é isso? Vou dar um exemplo. Vamos supor que você está num barzinho, cheio de adolescente, 16, 17 anos, todo mundo tomando cachaça. Aí tem um garoto lá também de 15 anos, eu chego perto dele: lembra que você está tomando cachaça? Ele diz: estou tomando. Por que você está tomando cachaça? Aí ele responde para mim: eu estou tomando cachaça porque todas as pessoas estão tomando cachaça. Então, segundo Heidegger, esse cidadão é um ser inautêntico. Ele faz algo porque todos fazem, mesmo que seja certo ou errado, quer dizer, ele vai na maioria. O que seria um ser autêntico? No mesmo exemplo, eu chego para esse garoto e pergunto: você está tomando suco de laranja? E está todo mundo tomando cerveja, cachaça? Só você tomando suco de laranja? Por quê? Aí ele diz: não, seu César, é porque eu gosto. Eu não gosto de álcool, eu gosto de coisa doce. Mas os seus amigos: não, eu respeito eles, mas eu prefiro tomar suco. Segundo Heidegger, esse cidadão, esse garoto, é um ser autêntico. Mesmo que a maioria vá para um lado, ele escolheu um lado dele e assume essa responsabilidade. Dentro dos caminhos, aí é outra questão interessante. Porque às vezes nem sempre onde vai a maioria é o caminho certo.
Porque a maioria dá uma ideia nas ciências de normal, né? A normalidade é um conceito estatístico, né? Você faz aqui uma pesquisa, né? Quem é Flamengo do Piauí? Aí 90% levanta o braço. Aí, na curva maior, esses 90% são Flamengo do Piauí. Quem está fora dessa maioria, esses 10%, na estatística nós falamos que estão anormal, é uma coisa anormal. Só que o anormal soa patológico, de doente. E não é. É apenas um conceito estatístico. No exemplo desse da bebida, o garoto que não estava bebendo, ele era anormal, porque estava fora da norma, desse padrão, dessa pesquisa. Mas não quer dizer que ele seja doente. Ele estava no caminho mais salutar e mais saudável. E por que eu estou dizendo isso? Nesse caminho com Jesus que a gente está escolhendo, muitas das vezes nós seremos criticados. Rapaz, tu vai no sábado da tarde, lá pro jogo, não desmaia, no quilômetro 7, olhar pro Benilton. Não é melhor ver a Angélica, né? É melhor ver a Angélica na televisão, liga o ventilador lá, fica em casa, bota o pé pro alto. Mas aí você vai dizer, não, mas os meus valores, dentro da minha ética de vida, do meu projeto reencarnatório que eu escolhi, eu tenho que apressar o tempo, que eu não sei o dia de amanhã. Eu não sei se eu vou ter uma esclerose amanhã e se eu vou partir. Se vai chegar a cartinha no correio, já chegou a sua, Chico? Já olhou o correio hoje? Dá uma olhadinha lá, quem sabe, né? Uma vez eu estava fazendo uma palestra de Natal, estava um rapaz na mesa, um dirigente, né? Aí eu estava falando assim sobre morte, eu olhava para ele. Aí no final ele falava, você me olhou tanto, que eu estou até com medo. Eu falei, não, rapaz, foi só olhar aqui para a gente conversar um pouquinho. Vamos continuando. Então nós temos que fazer as escolhas. Agora eu pergunto, só escolher ser espírita é coisa fácil ou difícil? É fácil ou difícil? Sei não se é fácil. Sei não, viu, né? É complicado. Hã? Bruno Heidegger, quem é? Heidegger, é H-E-I Heidegger. 2D, 2G. Voltando, eu estava falando em se é fácil, a espírita é escolha, né? Mas por que eu falei isso? Vou voltar aqui para minha bolinha aqui. Ah, lembrei. Não é. Vamos dar um exemplo. Na história. Já ouviram falar em Saulo de Tarso? Já ouviram Saulo de Tarso? E se tornou depois o Paulo de Tarso. Saulo de Tarso, ele tinha uma crença e tinha escolhido um caminho. Qual é o caminho dele? Da primeira revelação. A primeira revelação foi de Moisés, a segunda revelação foi de Jesus e a terceira revelação dos Espíritos, ok? Que é o Consolador Prometido. Saulo de Tarso seguiu o caminho da primeira revelação. Bem, tudo bem. Aí um dia perguntaram para Jesus, você tem dito aqui para os apóstolos para que a mensagem do Pai ela deve ser levada apenas aqui nas terras da Palestina. Não é para levar essa mensagem para os gentios, para os estrangeiros. Não é para levar. E quem levaria? Aí Jesus falou que um dia uma pessoa levaria essa mensagem para o estrangeiro. Essa pessoa seria o seu vaso escolhido. Essa pessoa era o tal do Saulo de Tarso. Quando ele soube, seguidor de Moisés ainda, que na cidade de Damasco tinha uma pessoa que seguia Jesus, seu nome era Ananias, era um homem do caminho, porque na época, antes de Lucas, os cristãos não eram chamados de cristãos, eram chamados de homens do caminho, que andavam nos caminhos levando a mensagem do Cristo. Então Ananias estava lá, levando a mensagem, e Saulo de Tarso foi o voluntário para ir até a cidade de Damasco para prender esse Ananias. Quando ele estava no deserto, no caminho, na estrada, está lá a literatura dizendo, um sol mais forte do que o sol do meio-dia. Já imaginaram? Até hoje não sei o que é isso. Um sol mais forte do que o sol do meio-dia. Está lá escrito, no Atos Apóstolos. Envolve Saulo de Tarso, o animal que ele estava empina, ele cai na areia escaldante do deserto
e fica cego por 3 dias. E ao ficar cego, ele escuta uma voz que diz: Saulo, Saulo, por quê? E ele diz: quem és tu? E a voz fala: eu sou Jesus, a quem tu buscas. Ele ia aprender Ananias. E ele fala: que queres que eu faça? E a voz diz: vá até Damasco e lá saberás o que deve fazer. Então, ficando cego fisiologicamente, ele passa a enxergar a vida de uma forma diferente. Porque às vezes nós temos olhos e não vemos. Na dor, imagina, ficar cego no deserto, numa areia escaldante,